Bem-vindo a mais uma edição do programa Universo Unidave. Neste primeiro bloco, nós vamos conversar com a economista e professora da Unidave, Aniele Gonçalves, sobre orçamento doméstico. Professora Aniele, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. E a primeira pergunta é: qual o primeiro passo para organizarmos o nosso orçamento doméstico? Oi, Rafa. Agradeço muito o convite por estar vindo aqui falar desse tema de orçamento doméstico. Ele é parte de um tema maior, que a gente trata bastante, que é a educação financeira. A educação financeira ela é fundamental para as famílias, para as pessoas, para a comunidade, faz parte de uma educação cidadã. Então, eu fico muito feliz de poder estar vindo aqui falar sobre isso. Na verdade, o primeiro passo, Rafa, ele é muito simples, muito básico, é anotar tudo. Então, pode ser uma agenda, pode ser um caderno, pode ser uma planilha, um aplicativo, como as pessoas ou as famílias melhor se adaptarem. E aí vai anotando, todas as receitas. O que são as receitas? Salários, aposentadorias, a renda de aluguel, enfim, as entradas de dinheiro daquela família, quem efetivamente contribui para as entradas de dinheiro daquela família e também as despesas, que são as saídas de dinheiro. E aí vai organizando, vai anotando lá. A gente gasta com alimentação, a gente gasta com farmácia, combustível, educação, que aí não seria só escola, mas cursos, enfim, no geral. Lazer, que mais, Diversas coisas. Então, um primeiro passo é anotar e a gente vai ter uma clareza, Qual que é a nossa renda total, quais são os nossos gastos. Depois disso, que seria o mais básico, a gente começa a dividir então esses gastos. O que é realmente um gasto fixo ou um gasto essencial, Que é aquele valor que vai estar todo mês ali sendo despendido da nossa renda. E o que é um gasto variável, Ou alguma coisa mais num sentido um pouco mais supérfluo, ou seja, se a gente não quiser, a gente não precisa gastar. Então, vai aí fazendo uma divisão nesse sentido dos nossos gastos, E é importante por quê? Porque aí a gente sabe, o total que a gente tem de entrada, o total que a gente tem de saídas, a gente sabe se sobra ou o que está acontecendo ali, pode estar acontecendo alguma dificuldade. E aí, tendo essa divisão dos gastos, no que é fixo e no que é variável, a gente pode começar um planejamento, Então, nós queremos então nos reunir e descobrir alguma coisa que a gente pode fazer no futuro. Então vamos fazer um planejamento, vamos sentar em família. A gente pode conseguir poupar parte dessa renda que a gente está recebendo para gastar no futuro, com alguma coisa que a família realmente deseja. Então é importante essa união, que esse planejamento seja feito não por uma pessoa, mas por todos os membros da família. Esses membros, então, vão decidir, a gente pode trocar de carro, a gente pode reformar um apartamento, comprar uma casa, comprar um imóvel, vamos fazer uma viagem, Então, vamos poupar agora para gastar lá no futuro. Em quanto tempo, A segunda coisa que a gente tem que pensar, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, E aí, para a gente saber qual que é o valor que a gente precisa atingir, O valor que a gente quer chegar e quanto por mês nós vamos precisar poupar para chegar lá naquele período, no final daquele período e conseguir ter aquela reserva ali para poder viajar, para poder reformar apartamento, trocar de carro ou aquele objetivo que a família quer. É importante fazer isso com todos os membros da família, porque a gente não tem educação financeira na escola, Rafa? Então, nós não aprendemos isso, não aprendemos como nos relacionar com o dinheiro. E eu acho triste isso, mas os pais podem fazer isso em casa. Então, quando eles sentam com a família toda e os filhos observam como os pais têm essa relação com o dinheiro, eles vão aprendendo através do exemplo, Então, mesmo que eles são pequenos, conforme eles vão crescendo, eles vão entendendo um pouco mais, Se os pais deixam claro qual que é o objetivo para o futuro, eles sabem, por exemplo, que não podem comprar alguma coisa agora, porque lá na frente eles vão poder desfrutar, então eles têm que ir tendo aos poucos essa consciência, Não é uma coisa fácil, ou mesmo ir trabalhando, com os menorzinhos. Olha, por exemplo, vai chegar o teu aniversário, você quer uma bicicleta, Então o papai e a mamãe vão guardar porque querem comprar a sua bicicleta, então agora a gente não pode gastar com isso e aquilo, porque a gente quer no futuro comprar. E eles vão construindo essa mentalidade aí de poupança, de poupar mesmo, E eu acho fundamental, então, que isso seja uma coisa bem junto, assim, bem família mesmo.
E cada grupo familiar também opta pela forma como que quer fazer essas anotações, né? Hoje, com as tecnologias da informação, a gente tem várias possibilidades. Perfeito, isso mesmo. Se quer marcar numa planilha de Excel, né, deixa tudo organizadinho, faz um gráfico, né, deixa colorido. Tem N aplicativos que ajudam com isso, gratuitos, pagos. E o caderninho não saiu de moda, né? Então, ter lá uma agenda, ter lá sua anotação, já é suficiente para conseguir fazer isso tudo. Aniele, e é importante se organizar para ter uma reserva de emergência? Sim, Rafa, é fundamental. Quem conseguir, né, a família que consegue ter essa reserva de emergência passa pelas situações de emergência realmente com muito mais facilidade, né? Então, por exemplo, a perda de emprego, né, de um dos membros da família, ou, por exemplo, a pessoa se machucou, mas aí vai entrar pelo INSS, demora para vir aquele dinheiro, ou uma situação que a gente está vivendo agora, uma situação de crise, né, a partir da pandemia, que às vezes pode afetar a vida das famílias. Então, se você tem uma reserva de emergência, isso te ajuda a passar por essa situação com muito mais tranquilidade, né? Porque toda situação de crise ou de emergência gera uma ansiedade, gera uma angústia, né? Afeta psicologicamente a família. Então, se você sabe que você tem um fundo de emergência, você, posso respirar, a gente pode sentar, a gente pode conversar e decidir como vai fazer. Então, o que seria na prática essa reserva ou esse fundo de emergência? Seria depois que a gente tem lá tudo anotado, os nossos gastos, aqueles fixos realmente, né, que não vão sair, a gente tem que lá somar aquele valor. Então, digamos que esse valor tenha chego a R$ 1.500 por mês, né, supondo. Então, quantos meses, mais ou menos? Uns 6 meses é aconselhável. Então, eu multiplico 6 ali pelo 1.500, ou pelo valor, né, dos meus gastos fixos. Nesse caso, R$ 9.000, então, vai ser a minha reserva de emergência. Então, é necessário ter lá guardadinho esse R$ 9.000. Quando for necessário utilizar, você pode respirar tranquilo, pensar o que você vai fazer, e aí sabendo que vai ter como se virar naquele tempo ali de uma forma mais tranquila. É legal também, Rafa, a gente pensar que esse fundo de emergência não deve ficar apenas em poupança, né? A gente tem que fugir um pouco da poupança. Hoje em dia, com a Selic baixa do jeito que está, né, em torno de 2% ao ano, a poupança paga 70% da Selic. Então, é muito baixo. A gente pode buscar outras opções de renda fixa para deixar esse nosso fundo de reserva de emergência, como, por exemplo, do Tesouro, os títulos do Tesouro, né, que acabam tendo liquidez diária, ou seja, o dia que você precisa, você pode ir lá tirar, e ele paga aí um pouco melhor do que a poupança, já é um investimento um pouco mais rentável. Aniele, se acontecer da família se perder, gastar mais do que recebe, qual o primeiro passo a se fazer nessas situações? Isso mesmo, né? Se acontecer, né, que não é o que a gente quer, mas digamos que aconteça e pode acontecer, o certo é, em primeiro lugar, né, colocar a cabeça no lugar, pensar, refletir, trazer essa situação para a família, dialogar entre a família. Por quê? Daqui a pouco o marido sabe que aconteceu, que eles estão em dívidas, mas a mulher, por exemplo, não sabe, ou os filhos não sabem. E aí continuam gastando, né, ou coisas que às vezes não precisariam estar comprando. Então, não é legal. Então, o primeiro passo, discutir, dizer o que aconteceu, né, sentar junto e aí pensar o que vamos fazer. Com calma, com tranquilidade. Porque o que a gente não pode deixar acontecer é cair nas duas piores taxas de juros, que são o limite do cheque especial, né, da conta, e o cartão de crédito. Né? Então, vou pagar a fatura mínima do cartão, ou vou usar o cartão de débito e deixa sair lá do limite. O problema é que vira uma bola de neve, porque essas taxas de juros elas são muito altas, são as piores do mercado. Então, é a pior opção. Então, tenta ir no banco, achar uma taxa de crédito pessoal, né? Quem tem a opção de crédito consignado, sempre vai ser melhor do que deixar ou no cheque especial ou no cartão de crédito. Se é uma dívida em uma loja, por exemplo, vai até o lojista, conversa com ele, renegocia, explica o que aconteceu, tenta fazer um parcelamento direto na loja, que a taxa de juros com certeza vai ser bem diferenciada do que pagar aí ou cheque especial ou cartão de crédito, nem pensar. Professora Aniele, muito obrigada pelas dicas, por sua participação.